bora começar a nossa aula aqui de hoje, o nosso vídeo do nosso quadro Constelação Responde. E a pergunta de hoje é: qual a melhor profissão a seguir? As perguntas que eu trago aqui, elas são feitas nos nossos cursos no portal Trinity, que é a nossa escola de desenvolvimento pessoal com foco no sucesso profissional. E essa pergunta é uma das top 5 que aparece quando o nosso cliente, nosso aluno, compra o seu mapa de carreira. Ó. Mapa de carreira é uma ferramenta de assessment, uma ferramenta de autoconhecimento, em que mostra, com base em alguns dados aqui que você coloca, na verdade são 3 dados, seu ano de nascimento, cidade e horário de nascimento, vai mostrar para você sua vocação, seus talentos, pontos fortes, em que área profissional o dinheiro é mais fluido para você. Então, é uma ferramenta aí de autoconhecimento. E toda vez que uma pessoa, né, se torna aí um aluno do portal Trinity, que adquire algum curso, algum produto nosso, ele recebe, né, o convite para preencher uma pesquisa inicial perguntando por que você está aqui e tal. E essa é uma das perguntas top 5 que aparece quando a pessoa adquire o mapa de carreira. Qual que é a melhor profissão para mim? Então, bora lá. Primeira coisa, para você começar a ter essa resposta, tá? Por que eu falo começar? Porque eu sei que o que eu vou falar já vai te dar vontade de desligar o vídeo. Mas o meu compromisso aqui é te trazer realmente a minha verdade, tá? Que eu venho construindo ao longo de mais de 20 anos na área de recursos humanos, na área de desenvolvimento humano. Ninguém vai vir aqui e falar para você assim, ó, a melhor profissão é essa. E se você caiu nesse vídeo achando que esse é um vídeo sobre tendências do mercado, qual é a profissão, ou quais são as melhores profissões para você até 2030, não é essa a ideia aqui, tá? A ideia, por que a constelação responde? A gente usa os princípios da constelação para embasar aqui as respostas. Então, eu trago a minha experiência de ter trabalhado em 3 das maiores empresas do Brasil na área de recursos humanos, todo o meu estudo e toda a minha vivência aí de atendimentos no nicho de carreira, junto com os princípios da constelação para poder responder essas dúvidas, porque sim, são dúvidas existenciais, né? Questões sobre a nossa carreira, assim, nos deixam ali muito confusos, muito perdidos e abalados, né? Se tem um pilar da nossa vida que quando mexe abala, até porque é um pilar que toca no bolso, né? Toca no din-din, toca no senso de realização. Então, nós colocamos sempre ali nos nossos produtos um questionário e aí vem essa pergunta. Qual que é a melhor profissão a seguir? E aí eu te falo que para começar a responder essa pergunta, né, o caminho é sim o autoconhecimento. Então, existem ferramentas para isso. Eu citei aqui para você uma ferramenta, que é o mapa de carreira. Assim, uma ferramenta super barata, R$ 37, que foi desenvolvida aí pela Dani Teixeira, dentro ali da nossa empresa. Vou deixar até o link aqui embaixo para quem quiser conhecer. Assim, gente, R$ 37 é menos de R$ 1 por dia. Mas existe. Não, menos de R$ 1 por dia, não, né, Flávio? Só se você estiver comparando o ano. Aí, ó, parte matemática. Vou até falar sobre isso, sobre vocação aqui hoje. Mas um pouquinho mais de R$ 1 por dia, se a gente estiver considerando aí um mês, e se a gente estiver considerando o ano, meu Deus, né? Centavinhos aí. Mas existem então as ferramentas de autoconhecimento que vão te ajudar, te dar um norte, te dar um primeiro passo, uma luz. E claro, ó, existe ferramenta como o DISC, que também é uma ferramenta muito boa de orientação vocacional. Também existe o Enneagrama, que é uma outra ferramenta boa, bacana. Tem a possibilidade de você contratar um psicólogo especialista em orientação vocacional, que ele aplica alguns testes aí psicológicos. Então, tem muita coisa hoje no mercado que sim, que vai te ajudar, que vai te dar o norte, mas nada, tá? Nada vai falar para você assim, ó, trabalhe com isso,
porque é isso aqui que vai trazer resultado na sua vida, aqui é certeza de estabilidade, de segurança financeira. E eu sei que quando você faz essa pergunta, qual é a melhor profissão para mim? O que você está buscando é segurança. Você quer segurança, você quer ter a certeza que se você trilhar esse caminho, você vai ter estabilidade, você vai ter ali sucesso profissional, vai ter dinheiro. Só que essa estabilidade, ela não existe. Ela não existe assim dessa forma. O que existe é nós trabalharmos a nossa autoconfiança, trabalharmos as nossas crenças, os nossos medos. Agora, sim, o que é totalmente viável? Você olhar para dentro, por isso que nós falamos que o sucesso profissional ele nasce do autoconhecimento. É você olhar para dentro, descobrir assim quais são seus dons, quais são seus talentos para fazer escolhas profissionais mais congruentes. E aí, caminhando e experimentando, você vai tendo a oportunidade de ver isso aqui é para mim, nossa, que legal, gostei. Então, é essa jornada. Então, o primeiro ponto é sim, tem ferramentas de autoconhecimento que te ajudam demais nesse processo. Um outro ponto é que também existem o que eu chamo de indicadores de vida. Flávia, como assim indicadores de vida? Você olhar para a sua vida, e quando eu falo vida, é vida como um todo, tá? Não é só carreira. E você ir percebendo o que você gosta e o que você não gosta, o que tem a ver com você e o que não tem. Por exemplo, eu brinquei aí da matemática, você já percebeu, né? Que matemática não é uma coisa forte em mim. Eu não sou muito boa em matemática, aliás, sou nada boa, né? Então, escolher profissões onde o conhecimento em matemática é muito exigido, por exemplo, engenharias no geral, tem ali as matérias de cálculo tal que eu não sou boa, não é um dom natural meu. Né? Eu lembro que na escola era um esforço para mim passar em matemática e todas as matérias aí com números, física, até mesmo química, era tudo muito difícil para mim, era muito sacrificado. Então, se eu falasse assim, ó, ah, não, engenharia, nossa, é uma carreira bonita, é uma carreira que dá dinheiro, porque eu posso trabalhar numa indústria. Ah, então eu vou fazer engenharia. Mas eu não tenho um dom natural para isso. Ah, eu poderia me esforçar, ser uma boa aluna, me dedicar a aprender? Ok, poderia. Mas por que não eu ir por um caminho mais fluido? Né? Quando nós pegamos, né, os princípios da constelação, nós sempre vamos procurar olhar por um caminho de fluidez. E a fluidez está, quando a gente fala em escolha profissional, em eu olhar para os meus talentos e trabalhar com algo onde eu use os meus dons, onde eu use os meus talentos. Então, ó, eu sempre procuro dividir aqui a nossa aula numa parte que eu chamo de técnica, é o que eu chamo do lado mais racional, tá? A parte, vamos dizer, racional, que você vai ter aí no mercado sobre carreira, vamos falar, se você fizer essa pergunta assim, qual profissão eu devo escolher? Vamos falar para você, ó, faça uma orientação vocacional, que praticamente é você fazer uma ferramenta aí de assessment, como eu falei, um mapa de carreira, os testes psicológicos com uma psicóloga, um enneagrama, um DISC, que ali vai te dar um norte, tá? E também você observar a sua vida, aquilo que você gosta, o que você não gosta, o que você costumava, né, fazer, até no seu momento de lazer mesmo, como um hobby que você tinha facilidade de fazer. Então, isso são indicadores que você vai ter para fazer essa escolha profissional de uma forma mais assertiva. Agora vamos aprofundar mais, pegando aí a luz da constelação. E eu sei que aqui o meu público, a grande maioria, não são jovens de 17 anos, 18 anos, que estão pensando que faculdade fazer. Eu estou falando com pessoas mais maduras, que já estão no mercado de trabalho há um tempo e estão no momento de questionar a sua carreira, de questionar, falar assim, nossa, será que isso aqui é para mim? Será que é por esse caminho que eu tenho que ir? Será que é essa carreira mesmo? Ou será que eu devo mudar?
E são pessoas que estão questionando até uma transição de carreira. E aí a constelação, ela vai sempre te convidar a ver como é que você se sente, tá? Como você se sente, ó. Deixa eu fazer aqui um exercício prático com você. Eu imprimi o meu mapa, tá? Esse aqui, ó, o meu mapinha aqui de carreira. Eu peguei e imprimi o meu mapa. E aí, ó, tá aqui, ó, por exemplo. Até grifei aqui uma parte. Ó, minha vocação, de acordo com o meu mapa, minha vocação está em psicologia, terapias, sexologia, constelações, finanças, investimentos, mercado imobiliário, heranças, negócios ligados ao oculto ou desenvolvimento humano. Então, vamos supor que eu estivesse perdida profissionalmente. Aqui me dá um norte, tá? Aqui já tem um norte. Você vai falar assim para mim: caramba, Flávia, mas te trouxe aí várias opções. Sim, trouxeram várias opções, mas também eliminaram várias opções. Em nenhum momento aqui fala para eu ser médica, ser veterinária, ser bióloga. Percebe que não tem nada relacionado à área de biológicas, à área da saúde, por exemplo, a não ser a psicologia, né? Mas que eu tenho certeza que muito mais linkado aí essa parte do desenvolvimento humano, tá? Então eu já consigo falar assim, opa, peraí, essa parte da medicina, enfermagem, fisioterapia, essa linha não é para mim. Então já tenho aqui um norte. Aí o que, que eu preciso pegar desse material? Porque eu vejo que muita gente tem dificuldade com isso. Recebe um material desse riquíssimo, ó, com várias páginas, tudo falando sobre você e as ferramentas de assessment, que são ferramentas de autoconhecimento. Para quem não conhece, assessment é a avaliação, tá? Se a gente for trazer para o português aí do dia a dia, é uma avaliação sobre você. Então, geralmente, ou você preenche um questionário, tem algumas perguntas ali, algumas escolhas que você tem que fazer, tem algumas informações que você coloca sobre você e a ferramenta ali, que tem todo um estudo por trás, toda uma base por trás, traz ali, vamos dizer, um laudo, um inventário ali sobre você, tá bom? E aí você tem a oportunidade de pegar o material e se conhecer mais e olhar para isso. Só que se você for com a expectativa de uma resposta exata, trabalhe com isso. Você vai olhar para o material e vai falar assim, pô, mas que saco, que material chato, não disse nada, porque é o que eu falei, nenhum material, tá? Nenhuma psicóloga especializada em orientação vocacional, nenhuma mentora de carreira, mega blaster experiente vai falar para você, ó, a melhor profissão para você seguir é essa aqui. Ela vai te falar o quê? Com base nas ferramentas de autoconhecimento e com base na sua história, nos seus indicadores de vida e no que ela está conversando ali com você, avaliando junto com você, ela vai falar assim: ó, a tendência a uma indicação para essa área. Acho que faz sentido você caminhar por aqui e tal. Agora, todas elas você vai ter que sentir. Por exemplo, quando eu pego esse material aqui, eu olho e falo assim: nossa, psicologia. Poxa, que legal, seria uma faculdade que eu faria, tudo. Eu faria uma psicologia, não trabalharia numa psicologia numa linha clínica, mas uma psicologia na área organizacional, eu acharia bacana. Aí eu vou olhando aqui as terapias, terapia eu acho um negócio legal. Mas, por exemplo, quando bate aqui na área de finanças e investimentos, eu já olho e falo assim, nossa, pode ser que até eu teria aí perfil para isso, mas eu não me vejo, porque na minha história eu nunca fui a pessoa interessada sobre essa temática, eu nunca procurei estudar sobre essa temática. Hoje não é um tema que eu tenho muito interesse e tal, de mega me aprofundar. Mercado imobiliário, eu até vejo. Meu marido sempre fala que eu seria uma ótima corretora. Ele sempre diz isso. Ah, você seria uma ótima corretora. Uma coisa, quando eu paro para sentir, é a história do sentir, ó. Eu sinto o desejo de trabalhar no mercado imobiliário? Não, quando eu paro assim, eu não sinto. Por mais que eu tenha características, vamos dizer, talentos igual da comunicação,
Eu tenho uma facilidade, uma desenvoltura, seria muito bom no mercado imobiliário. Eu tenho um bom gosto, vamos dizer assim. Eu tenho um olhar clínico, assim, para apreciar o belo e fazer avaliações dos imóveis. Eu teria facilidade para fazer isso. Mas mesmo com esses dons, quando eu paro assim, para assim pensar assim, como é que você se sentiria uma corretora hoje e gente, isso é hoje, tá? E essa é uma outra coisa importante da gente falar nesse vídeo. Nós ainda no Brasil temos uma tendência a olhar a carreira de forma linear. Ainda, tá? Porque isso tem mudado muito, tem mudado, mas ainda persiste essa ideia de olhar a carreira de uma forma linear. E, gente, a carreira, ela não precisa e não é linear se você não quiser, né? Existem mil e uma possibilidades de trabalho. Né? Os americanos, inclusive, eles se relacionam com o trabalho de uma forma muito diferente de nós brasileiros. Né? O trabalho é o ato de serviço ali. Você entrega a sua força de trabalho e ganha um valor por aquilo. Não é esse peso que nós brasileiros colocamos, que é a carreira, é o meu nome, é o que eu faço, assim, sabe? Eu acho que fica uma coisa muito pesada e parece que engessada. Eu não posso mudar, não posso ser diferente. E pode, e pode. Nós temos que compreender que isso é uma questão da nossa cultura, né? E às vezes você querer mudar de uma carreira, fazer algo totalmente diferente, é um pouco contrassocial e tende a ser muito sofrido para nós tomarmos decisões que são contrassociais. E até usando, né, a luz aí da constelação, principalmente se essas decisões elas são diferentes das decisões dos nossos antepassados. Então, se eu venho de uma família onde a maior parte foi concursado, servidor público, ou que meus pais me incentivaram muito a ser uma servidora pública, eu fico achando que não existe vida, não existe carreira para mim fora do serviço público. Ou eu trabalho no serviço público ou eu deixo de existir. E isso, na verdade, é uma crença que te limita. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Então, é muito importante quando você começa nessa jornada de se perguntar: poxa, nesse momento, tá? É nesse momento. E nesse momento aqui, qual profissão faria sentido para mim? Aí você parar, você vai consultar aqui as suas ferramentas de autoconhecimento para ver seus dons, seus talentos, sua vocação, o que elas têm para dizer, e você vai refletir sobre elas e ver como que você se sente nessas opções que são colocadas. E segundo ponto é você procurar se imaginar, tá? Se imagina ali naquela situação. Nossa, como é que seria a minha vida se eu trabalhasse nesse formato? Né? Esse imaginar, você parar para ficar pensando, visualizando você naquela atividade, fazendo aquele serviço, e aí quando você se imagina ali naquela atividade, naquele contexto, naquela situação, vem o sentimento, porque o nosso cérebro, com relação ao sentir, ele não distingue aquilo que é realidade daquilo que é ficção. Então você está lá imaginando, pode perceber, ó, quando você está pensando coisas boas, você se sente bem. Quando você está pensando coisas ruins, você se sente mal. Porque os nossos pensamentos ativam diretamente o nosso sentir. Então aí, se eu começo ali, me permito pensar como é que seria a Flávia, vamos pegar aqui, ó, uma coisa da minha vocação. Como é que seria a Flávia no mercado imobiliário? Como é que seria a Flávia trabalhando no mercado imobiliário? Aí eu começo a pensar, eu dentro de uma imobiliária, visitando apartamento, levando os clientes, né? Pegando o meu carro, passando o dia ali, levando o cliente para conhecer apartamento. Aí eu começo a pensar, e aí automaticamente vai disparar sentimentos em mim. Se esse sentimento, se a sensação gerada por esses pensamentos é boa, isso é um indicador forte de que eu estou no caminho certo. Se a sensação ela é ruim, já é uma indicação que para esse momento da minha vida não é o melhor caminho para mim. E um outro exercício também que pode ser feito é a própria experiência, é o próprio experimentar.
Durante muitos anos da minha vida, eu falava que eu tinha o sonho de ter uma loja de roupas. Eu adoro roupa. E eu falava assim: "Nossa, eu quero meu sonho ter uma loja de roupa, tal". E o meu marido falava assim para mim: "Flávia, você não sonha em ter uma loja de roupa, você gosta de comprar roupa. É diferente". Eu falava: "Não, porque eu queria ter uma loja de roupa, trabalhar com roupa, que não sei o quê, tal". Até que, olha que interessante, nós vamos atraindo para nossa vida aquilo que nós desejamos, que colocamos nosso foco, tal. Eu não adquiri uma loja de roupas, mas eu tive a oportunidade de estar próximo ao meu marido quando ele tinha uma loja de produtos esportivos que vendia roupa de treino, vendia roupa de academia, legging, top, blusinha, tal, que vendia roupa. Então não era a loja de roupa que eu idealizava, mas era, vendia roupa e como eu gosto de treinar, adoro o lookinho de academia, tal, me dava a oportunidade de experienciar, porque várias vezes eu fui no final de semana com ele na loja, passei até aqueles finais de semana, sabe, de saldão que tem no shopping, que aí ele tinha que trabalhar, e eu falava assim: ah, não tem nada, vou ficar aqui sem fazer nada, sábado, domingo, eu vou com ele. Aí tive meu dia já de vendedora, de ficar o sábado e domingo inteiro no shopping vendendo lá na loja, como, né, uma vendedora de loja, ver entrar em estoque, como que é quando você fecha a loja e passa um domingo inteiro com a loja fechada contando estoque, receber um fornecedor que vai apresentar a nova coleção, você tem que pensar qual a grade que você vai comprar, com numeração, cores. Então, eu tive a oportunidade de experienciar. E também tive a oportunidade de virar grande amiga mesmo de duas pessoas donas de loja, e aí sim, lojas que eu idealizava, assim, lojas de roupa feminina, lindas, tal. E elas me mostrarem, né? E eu ia aprendendo muito sobre os bastidores da loja, sobre o que, que era ter a loja, sobre as experiências. E quanto mais todas essas experiências que eu fui vivendo, quanto mais eu ia entendendo e ia conhecendo, eu via que realmente ter loja não era para mim. Que o que eu gostava era de comprar roupa, mas havia uma confusão internamente. Então, por isso que eu falo que a resposta não vai vir tão exata como você deseja, mas sim existem ferramentas que nos auxiliam a tomar decisões mais assertivas. Só que todas elas você vai ter que parar para refletir, prestar atenção em como você se sente. E saiba de uma coisa: a profissão certa para você, a profissão certa, você tem que avaliar dois pontos. Primeiro, a profissão certa é a profissão que você usa seus dons e talentos. Ponto. Tá? Se você for trabalhar com qualquer coisa onde os seus dons são subutilizados, você vai se sentir extremamente infeliz. Você pode ganhar muito bem, mas não é sobre dinheiro. Talvez você esteja passando até por um momento mais difícil financeiramente. Você vai falar assim: imagina, ganhando bem eu trabalho com qualquer coisa, não sei o quê. Não é, não é. Acredite, não é isso. E se você for por essa linha de ignorar seus talentos e só ficar focada, no o que é que eu vou ganhar bem, você é capaz de você criar uma carreira onde você ganha bem, mas em que você não usa seus dons e você vai se sentir frustrada, porque você se sente inútil. É como se você se sentisse subutilizado, tá? Isso já aconteceu comigo, de eu estar ganhando muito bem em empresa bacana, só que eu me sentia subutilizada. Falava assim, nossa, mas. Sabe quando você sente assim que você tá ganhando muito? Pô, tô ganhando muito pelo que eu tô fazendo aqui. Por quê? Essa sensação, estou ganhando muito pelo que estou fazendo aqui, é porque você sente que você não tá usando aquele dom que você é boa. Tá? Então, o emprego, o trabalho, né? O trabalho não é emprego, né? Porque pode ser que você seja uma empresária, tal, mas o trabalho, a carreira ideal para você é a carreira onde você usa seus dons e talentos e segundo, respeite o seu estilo de vida. Se a profissão que você escolher não respeitar o seu estilo de vida, o estilo de vida que você deseja ter, e quando a gente fala em estilo de vida, nós falamos questão financeira, o local que você vai morar, que tipo de. Se você vai ter uma flexibilidade de horário ou não, o tempo que você vai ter.
Se a sua carreira não respeitar isso, você também vai ficar infeliz. Você também não vai se sentir bem. Tá? Então, a profissão ideal para você, ela tem que usar os seus dons e talentos, e para isso, um caminho excelente é a jornada de autoconhecimento, você olhar, né, aprender, ter acesso aí a ferramentas que te ajudam com isso, e a gente está num momento muito rico da vida, né, do mundo sobre isso, que tem muito acesso a coisa muito barata, como eu falei, ó, um mapa desse custa R$ 37, gente. Quando eu tinha 20 anos, que a gente falava em outras ferramentas, como o Disque, por exemplo, naquela época era caríssimo fazer. Eu tive a oportunidade de fazer porque a empresa pagava, né? Você tinha que fazer com um profissional. Então, hoje não. Hoje você tem acesso a materiais feitos de uma forma muito profissional, muito séria, por um valor muito mais acessível. E você olhar se essa profissão ela respeita o seu estilo de vida. Então, quero te agradecer por você estar aqui comigo. E se inscreve no canal, tá? Se você ainda não está inscrita, isso me ajuda demais, tá? Então, eu tô aqui no meu humilde papel de pedir. Se você puder contribuir com o meu dom e talento, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquela amiga ou amigo que pode estar com essa dúvida existencial. Qual a melhor profissão para mim? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!